Seja bem-vindo ao programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Obrigado pela sua audiência. Hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a minha esposa, Silvana Renó, que vai estar nos ajudando aqui nesse programa de hoje. Olá, é uma honra estar aqui. Agradeço pela sua audiência e nós vamos falar um pouquinho também da nossa vida para vocês. Nós somos casados há 16 anos, nós temos 2 filhos, o Davi, de 10 anos, e o Jonas, de 8 anos. E é uma honra muito grande estarmos aqui neste programa, entrando na sua casa, agradecemos pela sua confiança. E durante essas semanas, nós ouvimos o relato do casal Cláudio e Tatiana. Eles trouxeram uma história muito bacana, uma história também que teve um comecinho triste, mas que no desenrolar teve uma transformação muito especial. E é sobre essa transformação, é sobre esses aspectos fundamentais que transformaram a vida dessa família que nós vamos tratar no programa de hoje. Tá? E se você perdeu, se você não assistiu os 3 primeiros episódios do nosso programa, eu vou te dar uma dica. Você pode entrar diretamente no site do YouTube, você pode digitar este nome que está aparecendo aí na sua tela, pode colocar entre aspas, inclusive, e você vai acessar os 3 vídeos que já estão disponíveis lá. Ou então também entre na página do nosso programa no Facebook, faça o seu comentário, coloque ali as suas impressões, mande um oizinho pra gente, tá? Vai ser muito bom conversar com você, tá? E hoje você vai ouvir mais um pouquinho dessa história bonita de transformação de vida. Você está vendo aí na sua tela agora as crianças, né? Você está conhecendo agora o João Pedro, a Sofia e o Cláudio Júnior. Então vamos começar o nosso programa de hoje, Gustavo? E nós vamos agora passar para o primeiro assunto de hoje. Você vai ver aí um tópico que nós vamos colocar agora. Preste atenção, depois nós vamos voltar aqui para comentar isso. Então, eu engravidei num namoro, eu estava namorando e eu engravidei durante esse namoro. E eu tinha 18 anos, tinha acabado de entrar na faculdade. E quando eu fui para a faculdade, meu filho não veio comigo porque eu era de uma outra cidade. Meu filho ficou com os meus pais, com a minha família. E eu fui morar longe do meu filho. Então, até uns 2 anos, 2 anos e meio, meu filho não morou comigo. Foi bastante difícil desde o começo. Primeiro que uma gravidez que não era planejada, uma gravidez que não estava prevista, ela aconteceu. Ali, quando você está planejando, quando você está construindo uma história, você está entrando na faculdade, você está buscando os seus sonhos, está buscando os seus ideais, e aconteceu um filho. E o que fazer? Né? Por mais que eu tivesse o apoio dos meus pais, não era a situação ideal. Não estava dentro de um casamento, não estava dentro de uma segurança. Então, eu passei por algumas situações complicadas. Até de você ter... No começo você rejeita essa gravidez, você não quer aquilo, depois você acostuma com a ideia, e aí você começa a pensar como vai ser a sua vida dali para frente. Como serão os próximos relacionamentos, como vai ser a criação do seu filho, que valores que você vai passar. Então eu passei por alguns momentos difíceis, que eu tive vergonha da gravidez, e até pela idade que eu tinha, foi uma época muito difícil. Bom, o nosso primeiro assunto, então, é sobre gravidez na adolescência. Existe um princípio bíblico que eu vou passar para vocês, que eu acho muito importante, que diz assim: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Isso você vai encontrar lá em Gênesis 2, 24. Por que esse princípio foi colocado agora nessa situação da gravidez que foi narrado pela Tatiana? Você percebeu que o filho, na adolescência dela, que veio nesse momento da adolescência, gerou grandes transtornos para ela. A família foi afetada, a própria criança foi afetada. Faltou amor? Não digo que faltou amor. O que faltou foi um momento propício para isso. A Tatiana, ela relata que essa questão da falta de segurança do casamento afetou bastante a vida dela, não é, Gustavo? Houve essa preocupação dela. É isso mesmo. Então, na verdade, o que nós podemos concluir
é que o ambiente familiar é o melhor ambiente para a formação dos filhos e para a geração dos filhos. Na verdade, este é o momento específico que você deve ter a escolha de ter um filho. É lógico que hoje em dia muitos casais ou muitas pessoas têm filho fora do ambiente familiar. Isso vai gerar algumas consequências que você vai ter que saber administrar. E isso que nós também queremos mostrar para você, que independente se aconteceu isso nessa situação, você tem um aliado. Você pode buscar em Deus a ajuda necessária para que você consiga superar essa sua escolha e superar as dificuldades que isso podem gerar na sua vida. Então, creia que independente de qualquer coisa, Deus estará sempre ao seu lado. Ok? Vamos então passar para o próximo tópico que nós vamos tratar. Preste atenção nesse novo episódio do casal Cláudio e Tatiana. Nós praticamente começamos a morar juntos, né? A gente não teve uma fase de conhecimento, um conhecer o outro, namoro, noivado, que é o natural de um relacionamento. A gente praticamente em uma semana, 10 dias, a gente já estava morando junto. Bom, o casal foi morar junto. Esta foi a forma que o casal Cláudio e Tatiana encontraram para se unir, né? E eles não tiveram essa fase de conhecimento, que é uma fase muito importante. A fase do namoro, a fase do noivado. E toda vez que você pula etapas, você deixa de vivenciar coisas importantes. E no casamento especificamente, quando você pula essa etapa de namoro, essa etapa de noivado, que é um período de conhecimento, você acaba tendo que ter essas etapas conduzidas dentro do casamento. E será que dentro do casamento isso é possível? O que você acha, Gustavo? Fica um pouco mais difícil, mas tudo é possível. A proposta do nosso programa aqui é passar para você que tudo é possível para aquele que crê. Ou seja, independente da maneira com que você começou o seu relacionamento, se houve período de namoro, se houve período de noivado, que são importantes, como nós estamos falando aqui, independente disso, você pode conseguir acertar a sua relação conjugal. É lógico que esses aspectos vão se somando para que você possa ter um casamento bem-sucedido ou não. Isso também não é um pré-requisito 100% infalível que aqueles que tiveram namoro e noivado tenham um casamento feliz. Na verdade, essa regra também não acontece, mas são importantes porque você tenha isso em sua mente. E mesmo que você não tenha tido e que você ainda tenha na sua vida hoje consequência destas coisas que você escolheu lá atrás, consciente ou inconscientemente, você pode crer que Deus está do seu lado, Ele conseguirá te ajudar nos mais variados aspectos da sua vida hoje. Ok? Então, fique com essa mensagem e creia que Deus pode solucionar todos os problemas que você possa estar passando, independente das suas escolhas do passado. Ok? Vamos ver mais um tópico então? Preste atenção nesse novo assunto. A gente começou a conversar sobre, de repente, trazer o filho dela, o João Pedro, que morava em outra cidade, para morar com a gente. E foi o que a gente fez. Eu tive um casamento durante 7 anos e depois eu acabei me separando e desse relacionamento nasceu o meu filho, Cláudio Júnior. Passada uma certa época da nossa vida, ele ainda morava com a mãe dele e veio a nossa caçulinha, a Sofia, que hoje está com 10 anos. Então o João Pedro ainda era criança, a Sofia chegou, né, cada um no seu quarto, cada um com seu espaço. A gente procurou suprir a necessidade do João Pedro para que ele não se sentisse que ele era único, exclusivo em casa. E depois, com a chegada da Sofia, a gente até temendo um ciúme, alguma reação, né, um pouco mais aguda da parte dele, nós suprimos essa necessidade. E aí, desenrolando a história, foi quando, depois de uns 2 anos, mais ou menos, o Claudinho veio morar com a gente. E aí a família ficou completa, né? Ficaram 3 crianças em casa. O João Pedro, que até então tinha um quarto só para ele, exclusivo, passou a dividir um quarto com o Claudinho, que também, onde ele morava, também tinha sua exclusividade, era um quarto só dele. E eles começaram a crescer. E as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas. Bom,
É importante você saber que o casamento é algo que nasceu do coração de Deus. O casamento, ele tem tudo para dar certo, gente. O casamento é projeto de Deus. Por isso que quando você entra dentro do casamento, dentro da aliança de casamento, não importa a forma como você entrou. Você está debaixo de algo que tem o dedo de Deus. Algo que foi feito por Ele. Então, o padrão de aliança, ele é de Deus. Tá? E como nós estamos vendo aqui, nós acabamos de ver essa parte do programa, onde o Cláudio e a Tatiana falam do ex-relacionamento deles. Né? Eles falam que eles tiveram, a Tatiana, ela teve um relacionamento na adolescência, um namoro, e o Cláudio, ele já vinha de um casamento. Né? E existe um princípio bíblico que diz assim: se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Isso está lá em Marcos 3:25. Né? A família cresceu. Tatiana trouxe o seu filho, Cláudio trouxe o seu filho, a Sofia nasceu. Enquanto estavam todos pequenos ali, a coisa estava fluindo muito bem. Mas aconteceu uma situação que acabou levando ao conflito, não é mesmo, Gustavo? Isso é uma situação muito normal e corriqueira nas famílias hoje em dia. Vários cônjuges hoje vêm de relacionamentos anteriores. Então é uma situação muito comum que tem que ser administrada e tem que ser gerenciada. É lógico que se você vai para um casamento sem relações anteriores, sem filhos, isso se torna mais fácil teoricamente. Na prática, muitas vezes, isso também pode não funcionar. Né? O que nós estamos falando aqui é que não existe uma regra rígida para que um casamento dê certo. Mas independente da maneira com que você está formando a sua família, você pode ter sucesso, mesmo que você traga pessoas de outros relacionamentos. Neste caso, você vai ter que tratar primeiro aquilo que você está trazendo dos outros relacionamentos, para que este relacionamento atual não também receba as cargas que você está trazendo dos relacionamentos anteriores. Então, creia que mesmo nessa situação, você pode ter sucesso dentro do seu casamento. Isso mesmo, Gustavo, é um verdadeiro mosaico de temperamentos ali, né? A família, cada um veio de um tratamento, cada um teve uma educação, mas só Deus mesmo que pode fazer a liga e fazer com que essa família possa ser estruturada, né? E o amor também que vai ser gerado no coração desses pais, né, que não são os pais biológicos, mas são os pais da formação familiar, é um amor que tem que ser gerado e vai ser gerado por Deus dentro das pessoas. Você verá isso na conclusão da história do Cláudio e da Tatiana, muito claramente naquilo que Deus criou e fez brotar dentro da vida deles, um amor autêntico, um amor que não foi aprendido por eles próprios, mas foi gerado a partir do relacionamento deles com Deus. Então, creia que mesmo nessa situação, é totalmente possível você amar o seu enteado, você amar a sua enteada, independente da maneira que você trouxe essas pessoas para a sua família, ok? Então, vamos passar para outro tópico agora, preste atenção que logo mais voltaremos. Nós tentávamos suprir algumas necessidades dentro da nossa família, né? Então, por mais que os problemas começassem a aparecer, tudo era diversão. Então a gente saía bastante, em restaurante, ia no shopping, ia no cinema, ia no parquinho, passava o dia no shopping. Nossos filhos foram criados no shopping, assim, com um excesso de diversão e clube. E a gente tinha essa necessidade de viver tudo isso, talvez até para anular os problemas que aconteciam dentro de casa e que nós ainda não tínhamos nos atentado, né? E com o passar dos anos, né, as crianças foram crescendo um pouquinho mais, as necessidades deles foram sendo modificadas. Então, aquela passear no shopping, ir ao parquinho, ir a um restaurante, já não era mais o suficiente, né? Então, eles começaram a ter atrito entre eles, principalmente os dois meninos, e nós começamos a ter atrito um com o filho do outro, né? E, na sequência, nós dois começamos a ter problema dentro do casamento. Muito bem, vejam a situação então que este casal se encontrou. Na verdade, as coisas começaram a ficar um pouco difíceis para eles, né? Vocês vejam que eles começaram a buscar alternativas para princípios elementares e fundamentais que eles não tinham como resolver. Isso é normal em todo ser humano, de uma maneira geral. Quando nós não conseguimos resolver uma situação, nós buscamos
acessórios que vão tentar esconder ou camuflar a situação original, sendo que essa segunda opção, ela nunca vai resolver o problema original. Então isso acontece muito nas famílias hoje em dia, né? E muito isso tem a ver também com o que eles falaram em relação ao consumismo, em relação ao lazer, em relação à diversão, ou seja, são aspectos que nós buscamos, mas que em síntese não vão nos gerar a solução dos nossos problemas originais. Não é isso, Silvana, que acontece? Mesmo. Muitas vezes essa fuga, ela acaba culminando na separação. E a gente precisa deixar bem claro aqui para vocês que a separação não é a solução. Nosso programa ele quer mostrar para você que, e se você já está vivendo nessa situação, tem a solução que vem de Deus. Só que você não deve buscar sempre esse escape, porque a separação ela apenas vai mudar o foco do seu problema, porque o seu problema continuará existindo. Você vai deixar coisas para trás e aquela mescla que você já tem com a sua esposa, com os seus filhos, isso tudo vai acompanhar o seu novo relacionamento, né? No caso deste programa que nós assistimos, da vida do casal Cláudio e Tatiana, a gente viu, pôde provar para você que eles tiveram dificuldades, essas dificuldades elas existiram e foram sanadas porque eles decidiram colocar alguém na sua vida. Esse alguém foi a pessoa de Jesus. Muito bem. Ok, gente, nós estaremos indo para um intervalo agora. Fique conosco e daqui a pouco nós voltamos para continuar o programa. Toledo Imóveis, sua mais nova opção para a realização do sonho da casa própria. Telefones 3962-3308 e 3953-8269. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para seu curso e palestra. Telefone 3023-7343. Sigilo Moda Feminina, lojas no Vale Sul Shopping e Jacareí Shopping. Telefones 3939-3446 e 3961-3000. Matsor Corretora de Seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenor@uol.com.br. Estamos de volta com o nosso programa Vida 3. Vamos agora tratar de mais um assunto relativo ao casal Cláudio e Tatiana, que nos trouxe grandes ensinamentos. Vamos lá, Gustavo? Vamos lá. Cada um passou a cuidar das suas necessidades individuais, né? Então, se para mim era mais legal ficar na internet, eu ficava na internet. Se ele fazia o que ele queria, as crianças, cada uma ficava num canto. Nós éramos 5 indivíduos morando na mesma casa. Nós não éramos mais uma família. Então, vejam o que a falta de acordo pode proporcionar dentro de um casamento. Na verdade, aí começa a criar-se o individualismo dentro da família. Esse é o ponto crucial de separação dos casais. Quando as famílias chegam nesse ponto, é porque realmente falta muito pouco para a separação acontecer. O que nós podemos dizer para você, caro telespectador, é que o individualismo, ele gera uma cisão completa do contexto familiar, da maneira na qual ele foi criado. Porque a família ela tem a ver com compartilhamento, com divisão, com você estar junto, fazer coisas em comum. E quando começa a centrar o individualismo por outros fatores, fuga muitas vezes de
de situações que você não consegue resolver, a falta de acordo ou situações externas ao casamento, isso vai criando dentro da família um individualismo muito forte, que pode culminar numa fatal separação. Neste caso, este casal se encontrou nesse momento crítico da sua relação conjugal e aí eles tiveram que aprender a como controlar e subjugar esse instinto natural que nós temos de ser egoísta, de ser voltado para nós mesmos. Não é isso, Silvana? É isso mesmo. E tem um princípio também que é bacana você conhecer. Mais um princípio bíblico para você. Diz assim: andarão dois juntos se não houver acordo? Está lá no livro de Amós 3:3. A família, ela só existe quando a negação constante desse eu, do egoísmo. Então, se você está passando por algum momento assim, foque no outro. Não olhe só para você. Você só vai olhar para você quando você tiver que resolver o problema. Você entendeu a questão? Você tem que olhar para dentro de você quando você tem que trazer para si a origem do problema. Porque é muito fácil você dizer, o problema é dele, o problema é do outro, o problema são meus filhos, o problema é a minha casa, o problema é o meu marido. Mas comece a pensar um pouquinho. Será que você não teria que olhar para dentro de você mesmo, ver se o seu coração não precisa de um tratar? Muitas vezes a sua família pode estar recebendo ataques, pode estar sofrendo, porque o seu individualismo está falando mais alto. E é isso que nós queremos trazer para te ajudar. E nós percebemos esse individualismo muito forte quando as famílias já não conversam mais, cada um dentro de casa tem o seu próprio mundo, tem a sua própria rotina. Essas rotinas elas não conseguem mais se encaixar, cada um tem a sua independência dentro de uma casa. Como foi relatado pela Tatiana, eles passaram a viver juntos dentro de uma casa onde cada um dos seus integrantes tinha uma vida individual e separada do outro. Isso não consegue subsistir dentro da família, porque a família tem como princípio totalmente o oposto da doação, do compartilhamento, como nós já falamos aqui. Então, mas não, independente da sua situação, você tem uma pessoa que pode tirar isso de dentro da sua casa, pode gerar de novo uma harmonia, gerar uma liga entre os integrantes da família, que é Deus. Essa é a nossa proposta para você. Creia que se você entender esses princípios e começar a praticá-los, você terá também êxito na sua família, assim como aconteceu com o casal que nós apresentamos a você aqui, ok? Bom, vamos passar então para o próximo assunto. Dê uma olhadinha nesse novo tópico que estaremos apresentando para você agora. Chegou o momento que todo mundo resolveu falar o que pensava, né? As crianças falavam cada um que pensava um do outro, a gente falava o que pensava para as crianças, e nós não percebemos naquela situação que nós vivíamos a quantidade de coisas que estavam sendo ditas, de palavras que nós estávamos lançando, e o dano que isso ia causar para a vida deles. Você verificou agora como é complicado quando você resolve falar o que você está sentindo. Agora eu vou falar o que eu acho. É isso que aconteceu na vida dessa família. Chegou um momento que todos resolveram falar o que pensavam. Só que eles com certeza não conheciam um princípio muito importante que nós queremos trazer para você, para que você aplique isso dentro da sua família. Veja só, as palavras, elas são fontes geradoras de vida e de morte. Você consegue imaginar a sua boca como uma arma que ela pode gerar vida, mas também pode ser uma arma letal? Pois é isso mesmo. A sua boca, ela pode trazer vida com elogios, com agrados, mas ela também pode trazer morte com palavras torpes, com palavras que vão trazer para a sua família momentos de grande tristeza, de grande aflição. E existe um princípio que está lá em Provérbios 15:1 que diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida, ela desperta a ira. Por isso que existe grande confusão quando começa aquela discussão, e aí é como se fosse um carrossel. Como é que você vai fazer ele parar? Se você tiver aquele momento de discussão e você for a pessoa que fala, opa, para, está no comecinho, aí você consegue parar. Agora, se você deixar e você for um dos que vão fazer com que esse carrossel gire mais rápido,
com certeza isso vai trazer muita dor, muita tristeza para dentro do ambiente familiar, né, Gustavo? Interessante salientar para você, caro telespectador, é que muitos casais começam uma separação, muitas vezes porque derrubou um cafezinho na mesa. Mas são coisas que estão acumuladas dentro daquelas vidas, que aquele cafezinho, que é uma coisa totalmente insignificante, começa a gerar dentro da vida dos cônjuges o passado que não foi tratado, e começa a sair dessas vidas palavras que ofendem e machucam o cônjuge, ao ponto deles se separarem por uma coisa que não tem absolutamente nenhum valor. É lógico que todos nós carregamos coisas do passado que devem ser tratadas, e esse é um princípio que nós queremos passar para você também. Nós temos que tratar o nosso passado e não gerar que coisas fiquem acumuladas, mal resolvidas. Mas o simples fato de você falar não resolve a situação. Você tem que entender que você tem que tratar primeiro as suas frustrações dentro de você com você mesmo, para que depois você possa conseguir ter um acordo com alguém ou conseguir ter uma harmonia com alguém. Existe um outro versículo bíblico que nós gostaríamos de deixar com você, que está em Filipenses 4:8, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então a orientação aqui desse princípio bíblico é que nós devemos pensar em tudo aquilo que for bom, amável, de boa fama, agradável. E infelizmente a nossa índole nos leva a guardar sentimentos ruins e a exteriorizar esses sentimentos. Agora, este princípio, querido, ele só pode valer para a sua vida se realmente você deixar Deus começar a agir dentro da sua índole. Se você não permitir que Ele mude o seu caráter, você sempre vai exteriorizar aquilo que de pior você tem, através das suas palavras, das situações que você acaba se colocando na sua vida, das suas intenções do coração e das suas ações. Então nós queremos dizer para você que é possível sim você controlar aquilo que você quer falar. Primeiro quando você trata isso e depois quando você deixa Deus trabalhar isso dentro da sua vida, ok? Bom, então agora nós vamos passar para o final do nosso programa. Eu queria passar agora para a Silvana para que ela pudesse fazer os agradecimentos finais e depois, na sequência, nós estaremos fazendo uma oração com você aqui. Bom, vamos agradecer aos nossos colaboradores, aqueles que nos apoiam, a Sigilo Modas, Toledo Imóveis, a Maxo Corretora de Seguros, a CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige, e ao Espaço Off Ômega. Essas são as empresas que têm apoiado o nosso programa. E eu quero deixar um agradecimento especial também, porque você que entra na nossa página lá do programa Vida 3, deixa o seu recadinho. Eu fico muito contente, muito feliz de receber os seus recados. E dentro da medida do possível eu vou respondendo, tá? Mas eu quero deixar um agradecimento especial aqui para uma moça chamada Regiane Lopes. Regiane, obrigado, viu? Você tem ajudado muito, você tem disseminado aí essa mensagem para muitos casais. E que Deus abençoe a sua vida, viu, Regiane? Quero deixar um agradecimento também para a Tatiana Romano, a Samira Guedes, a Eliana Bife, a Ellen Cristina, fisioterapeuta aqui de Jacareí, o Chico e a Ana, são nossos amigos, o Wilson e a Cleide Bortolotto, que assistiram ao nosso programa. Obrigado, viu, pela sua audiência. Também temos pessoas de outros estados que assistem ao nosso programa, o Júnior e o Arthur Lamy, assistem lá do Rio de Janeiro. Obrigado, viu? Renato e a Doris também, que deixam a sua mensagem para nós. E eu quero agradecer também ao pessoal lá da França, dos Estados Unidos, do Chile, que tem deixado a sua mensagem na nossa página. E o pessoal da comunidade Betel, que tem nos apoiado, tem nos assistido e tem sustentado esse projeto. Obrigado, viu, pessoal? Ok, vamos passar então para o momento de oração. Creia que se você entender esses princípios que são abordados aqui e praticar, você verá a diferença na sua vida conjugal. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos lhe agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Deus, de estar aqui, Pai. Queremos nesse momento, Senhor, estender essa oração para todos aqueles que estão sintonizados conosco neste aparelho de TV ou na internet, Pai, que eles possam estar entendendo, Senhor, os princípios que nós estamos abordando aqui.
Sabemos que o Senhor é o nosso mestre, aquele que nos ajuda a compreender coisas que são, muitas vezes, Senhor, utopia para as nossas realidades humanas, Pai. Mas que quando confiamos em Ti e entendemos que o Senhor tem o Senhor tem um propósito maior para as nossas vidas, tudo isso passa a ser real, passa a ser totalmente possível, porque falamos de coisas que não são naturais, estamos falando de coisas que são sobrenaturais e que através do Seu Filho Jesus Cristo foi possível nós conseguimos atingir, Deus. Obrigado por esse momento aqui, que o Senhor possa abençoar todos os casais que estão em sintonia conosco, que o Senhor possa já estar mostrando, Senhor, um caminho a seguir para cada um deles, que eles possam entender que o Senhor é um Deus preocupado com todos nós, o Senhor é um Deus que está muito preocupado com a nossa felicidade aqui na terra, o Senhor quer o nosso bem, o Senhor não quer nos condenar, o Senhor quer sim nos salvar, o Senhor quer nos redimir, o Senhor quer nos colocar em patamares maiores, em situações de felicidade. Esteja com cada um aqui e que o Senhor possa estar conosco também durante essa semana, nas reprises, em todos os momentos que essas pessoas estarão assistindo esse programa. Obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui e que o Senhor possa estar nos abençoando e abençoando a todos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, queridos, nós gostaríamos de agradecer então a sua audiência, o seu carinho, que você esteja conosco nas nossas próximas edições, assista às nossas reprises, nos veja no YouTube, nos veja através do Facebook, e se você tiver alguma coisa para mandar para a gente, tem aí o nosso e-mail, você pode encaminhar, nós estaremos fazendo contato com você. Estaremos também falando dos nossos próximos cursos, nós também temos alguns estudos bíblicos na cidade, no Vila Branca e no centro. Se você também quiser estar fazendo parte desses estudos bíblicos, você pode entrar em contato conosco, nós passaremos para você os endereços desses estudos que acontecem durante a semana na cidade, ok? Obrigado pela sua atenção, tenha uma boa semana e até a semana que vem, se Deus assim permitir. Até logo. Até lá.